num momento em que, conforme o Michel Ballard, né, chama a atenção de que o século XII ele constitui como um renascimento fundamental, mas que pode ser traduzido esse renascimento justamente por uma revolução escolar, né? Ou seja, a partir daí começa efetivamente um processo de formação de uma elite social, que não é propriamente uma elite econômica e muito menos uma elite política, é uma elite social do contexto urbano, né? Ou seja, pessoas que vivem em determinadas cidades, e essas cidades, por iniciativa sua, né, da própria municipalidade, ou iniciativas de professores que constituem corporações de professores universitários ou de corporação de estudantes, irá gradativamente organizar uma instituição que vai permanecer e sofrer grandes transformações durante o tempo, que são as universidades atualmente, né? Então, esse é o introito, é o porquê, né, me chamou a atenção, e porquê que a Idade Média permite, de alguma maneira, trazer ainda interesse. Eu acho que, no caso da história da educação, sem sombra de dúvida, essa instituição é um elemento importantíssimo para a gente compreender o quanto muda a sociedade, né? E se nós descêssemos não só ao que se estuda, mas como se estuda, chamaria a atenção de que a metodologia de ensino, os métodos associados à aprendizagem, né, ou o processo de educação, dizem respeito especificamente à sociedade feudal medieval do contexto, né? Ou seja, a educação nas universidades medievais cumpre e tem uma coerência com os modos de ser e de viver no contexto mais amplo da sociedade medieval e feudal, né? Então, com esse introito, depois da segunda vez, aí a gente volta, de repente, até debater um pouco mais. Bem, então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Cumprimentos aos colegas de mesa, o Galina, ao professor Rovílio Costa, que não conhecia pessoalmente, mas através do nosso amigo Luiz Deboni, caro amigo seu e meu, ao Jorginho, colega de várias empreitadas, né? Eu gostaria de ter a oportunidade depois, Galina, de poder tratar, ou falar, ou discutir elementos que aparecem, né, ou que estão presentes de alguma maneira no seu livro. Mas a questão que você colocou inicialmente é muito interessante e provocativa também. Eu falaria sobre ela da seguinte maneira. Quando eu terminei o curso de graduação em História e que decidi realizar estudos de pós-graduação na área de Idade Média, eu me lembro que isso surpreendeu alguns colegas meus, formandos de História, e um deles, que tinha mais intimidade comigo, me colocou a questão claramente, né? Pô, Rivail, você é uma pessoa que tem tantas possibilidades, por que você vai estudar justa a Idade Média? Um período em que nada aconteceu de importante, né? Aquilo me surpreendeu porque nós éramos formandos em História, né? E ele usou a expressão, 1000 anos em que as coisas simplesmente não aconteceram. E aquilo, é claro, só me incentivou mais a refletir sobre a Idade Média, porque naquele mesmo momento, era 1984, o livro que se mais comentava chamava-se O Nome da Rosa. Na verdade, o filme, né, que se mais comentava era O Nome da Rosa, inspirado no livro que foi um best-seller e que, de alguma maneira, é uma referência para o romance contemporâneo. E que teve uma importância fundamental, não para o resgate da Idade Média, porque a Idade Média nunca se perdeu, mas para a valorização dela, né? Aí me chamava sempre a atenção o fato de que, na academia, a Idade Média vem lá atrás, quando vem. Em alguns cursos, ela vem junto com a História Antiga, né? Antiga e medieval. E na hierarquia acadêmica, realmente, as pessoas que lidam com a Idade Média são aves raras, pessoas estranhas, pessoas curiosas, né? Que é um modo tranquilo de dizer que não tinha coisa melhor para estudar e vai estudar, né? Aquele período, enfim, nebuloso.
Mas o que me chama a atenção é que essa Idade Média, a Idade das Trevas, né, que foi cunhada lá no Renascimento, pelos iluministas, e que todo professor de história começa querendo desmistificar, não foi a Idade das Trevas, teve tanta coisa interessante. Não é preciso que o professor comece para que ela continue absolutamente presente. Desde o Renascimento, várias leituras da Idade Média foram feitas e continuam sendo feitas. E o fascínio que as pessoas, de modo geral, têm pela Idade Média é algo que impressiona. E eu nunca estive num evento que tratasse sobre a Idade Média, desde um evento acadêmico até um evento aberto como esse aqui, para não ter um público tão bom quanto o que nós temos aqui. É claro que esse público é um público, né, que aprecia a obra do Galina, mas que se interessa também pelo tema que o Galina trata na sua obra, né? Então, como professor, as minhas impressões foram se confirmando, porque minha grande preocupação era com a história do Brasil. E o estudar a Idade Média, para mim, era uma forma de entender o Brasil, e continua sendo. Eu acho que para entender o Brasil profundo, tem que se estudar a Idade Média de um modo muito sério. Tanto a Idade Média da perspectiva erudita, filosófica, como a Idade Média popular. Eu acho que tem que se estudar e tem que se levar a sério. No bom e no mau sentido. Porque, na verdade, a palavra me parece chave, é raiz. Assim como no Brasil é impossível discutir o nosso momento sem falar da colônia, sem refletir sobre a colônia, a Idade Média na Europa representa o que para nós a colônia foi. O Brasil colonial foi. E cada vez mais eu me convenço disso. As grandes questões que eu coloco muitas vezes para os meus alunos, às vezes em tom de discussão, de indagação e de provocação, o que explica que um espaço como a Europa Ocidental, atacada, sitiada, invadida pelos bárbaros germânicos, eu estou usando propositalmente os termos frequentes, pelos bárbaros germânicos nos séculos 4 e 5, que assediam Roma e destroem a civilização romana, o que leva esse espaço, portanto, barbarizado do século V, a se tornar promotor das grandes navegações no século XV, promotor do renascimento com R maiúsculo do século XV e XVI, promotor da centralidade, da ocidentalização, e o que leva esse espaço a se tornar o centro do mundo. Essa é a questão. Me parece que essa é uma questão que me provocava e continua me provocando. Porque justamente é nesse período mais obscuro, onde, quando você pega um manual de geografia, por exemplo, o conhecimento geográfico paralisou na Idade Média. Quando você lê algum livro sobre história da ciência, a ciência na Idade Média foi perpassado pela magia, pelo pensamento irracional. Mas por que esse momento aparentemente tão, digamos, pouco importante para a história da humanidade produziu a civilização ocidental? Porque, no fundo, para mim, aquilo que nós chamamos de civilização ocidental, eivada pelo pensamento racional, aristotélico, que vai ser retomado na Idade Média e tudo mais, nas universidades, esse pensamento ocidental é eminentemente cristão. Mas não um cristianismo como queriam os teólogos muitas vezes, mas um cristianismo que está sincretizado com paganismos germânicos, greco-romanos, com contatos com o Islã, com tradição judaica, mas é esse cristianismo peculiar que, me parece, leva a que a Europa constitua uma raiz do Ocidente.